Meu nome é Bruna Bittencourt, eu sou hipnoterapeuta e hoje eu trago o relato de um dos meus atendimentos de regressão com pessoas que supostamente tiveram experiências de contatos e abduções com seres de outros planetas. Esse é o caso número 3. Esse atendimento ele foi feito online em dezembro de 2022. O fato ocorreu no dia 28 de novembro de 2021, em Alfenas, Minas Gerais. O nome da minha cliente é Camila, ela tem 32 anos. Camila trouxe os seguintes sintomas a serem trabalhados: medo excessivo, sentir a presença de alguém em seu quarto, lapso temporal relacionado a uma experiência onde ela estava com seu esposo João no carro, do qual eu gravei o vídeo do relato de número 2, que está aqui no YouTube também, onde uma forte luz os acompanhou uma estrada de chão em Alfenas, Minas Gerais, até que finalmente, depois de muito medo e pânico, conseguiram chegar em uma rodovia. Em seguida, o carro apresentou uma pane elétrica total e houve um lapso temporal de 2 horas. Então, para vocês entenderem os detalhes desse acontecimento, ouçam o caso número 2. Após esse ocorrido, ela teve outro avistamento no dia seguinte pela manhã, com um intervalo aproximado de 15 horas entre um e outro, também em Alfenas. 1 ou 2 dias depois, ela relatou que percebeu um furo vermelho, como se tivesse sido feito por uma agulha ao lado do umbigo. Já em transe, pedi para que Camila voltasse ao dia do ocorrido e me relatasse o que houve naquela noite no momento em que a pane elétrica ocorreu. Ela disse que estava dirigindo e uma luz muito forte se aproximou, que sentiu muito medo e que não conseguia enxergar o que era a luz, que ela parecia se aproximar cada vez mais, aumentando de tamanho. Em seguida, ela disse que ficou tudo escuro e que ela parecia estar em uma caverna e não sabia como foi parar lá. Perguntei se ela estava sozinha e ela disse que sim, e que havia uma luzinha bem longe, como se fosse uma televisão. Perguntei de que cor era essa luz e ela disse ser meio azulada. Camila disse que sentia que estava flutuando nesse lugar escuro, como se ela fosse uma astronauta dentro de um buraco, e que era difícil para ela explicar. Ela disse que essa luzinha parecia estar lá em cima, lá no alto, e que esse lugar que ela estava era como uma caverna ou um poço, algo assim. E essa luz era bem pequena e estava bem longe. Perguntei como ela estava se sentindo, e ela disse que estava com medo. Perguntei como era esse lugar, se era apertado ou grande, e ela disse que sentia como se estivesse flutuando ali dentro, sem tocar em nada, com o corpo na horizontal, e que ela olhava para cima e via essa luz pequena. Em seguida, ela disse que não sabia se era sua imaginação ou não, mas ela via seres como Grace, com a cabeça grande, 2 olhos grandes e negros, mas que não estavam próximos a ela, que parecia que eles estavam a observando por aquele buraco onde tinha a luz, olhando por algo como uma luneta, e ela estava longe, como se estivesse dentro de um funil, algo assim. Pedi a ela que perguntasse ao ser o que ela estava fazendo ali. E então o ser não respondeu nada. Mas ela relata que parecia que ele tinha esticado a mão para ela. Perguntei se ela queria tocá-lo. E ela disse que sim, pois estava com medo e queria sair daquele buraco. Ela tentou esticar a mão, mas não conseguia alcançar a mão do ser, pois sua mão estava muito longe. Falei para ela pedir ao ser para que tirasse-a dali. Então o ser se aproximou e ela pôde vê-lo em sua frente. Ela perguntou ao ser por que e para que ela estava ali. Ela disse que não sabia se era sua imaginação ou não, mas o ser respondeu: "Você pede tanto para servir, você não pede para servir? Você não pede para ajudar as pessoas?" O ser falou com ela, mas sem mexer a boca, mas ela sentiu que ele disse isso dentro de sua mente. Pedi para que ela falasse ao ser que ele apresentasse quem era o líder dele, para qual linhagem ele estava a serviço. E então ela disse que não sabia que ser era aquele, mas que ela estava vendo um ser com os olhos pequenos e separados e uma face muito grande que não era humana. Pedi para que ela descrevesse melhor esse ser, para olhá-lo melhor. E Camila falou que não conseguia enxergar com clareza, pois era como se fosse uma bola grande, como o desenho de um sol iluminado em volta do rosto e da cabeça dele. Junto desse ser, ela disse que via também alguns seres femininos e que pareciam anjos.
Perguntei como era o lugar onde eles estavam e ela respondeu que era tipo um jardim com montanhas, grama, algumas árvores. O céu era meio avermelhado e que não havia nuvens. Havia claridade, mas não dava para ver o sol. E que tinha uma cachoeira. E esse ser estava ali perto da queda da água. E Camila sentia paz nesse lugar, pois esses seres pareciam ser do bem. Então pedi para que ela perguntasse ao ser qual era a sua missão, o que eles queriam, e o ser disse que ela não precisava fazer nada, que eles fariam o que precisasse ser feito. Então ela perguntou se eles já haviam feito alguma coisa com ela ou se iriam fazer, e ele respondeu: não se preocupe. Pedi para que ela perguntasse como eles se chamavam, para que pudéssemos identificá-los. E eles responderam uma palavra estranha para ela, que era como Kírio, Sírio, algo assim. Segundo Camila, parecia que os seres se escondiam atrás da cachoeira, que parecia ser tipo uma gruta. Então pedi para que ela se aproximasse desse local e me dissesse como era. E ela relatou que havia algo como um buraco ali, e lá dentro havia uma luz que talvez fosse uma fogueira, e haviam seres lá. Ela os observava de longe, dando a ideia de que esse buraco fosse bem profundo. Ela viu também um ser ali próximo que se parecia com um urso, e ele andava em 2 pés. Continuando, ela disse que via alguns insetos voando parecidos com borboletas. Via também alguns peixes e flores. De repente, ela ouviu em sua mente um nome, que não sabia se era do bem ou do mal, mas que, segundo suas palavras, era Arcturianos. Depois Camila falou que um moço chegou perto dela e que colocou a mão em sua testa e disse a ela de forma telepática que se chamava Blaine, que eles estavam tentando sobreviver, pois eram uma raça quase extinta, como uma baixa população, e que seu povo não podia acabar. Perguntei como era esse tal Blaine, e ela falou que ele era meio azulado, que parecia estar pintado. Era alto, careca, tinha os olhos bem separados, como se tivesse síndrome de Down ou algo assim. Ela via também o nariz e a boca. Ela não conseguia ver a roupa, mas viu seu tronco, que era azulado, e tinha umas pinturas nas cores vermelho e amarelo, e que era, segundo ela, como uma pintura indígena. Então pedi a ela que o perguntasse como ela poderia ajudá-los, já que sua raça estava entrando em extinção. E o ser respondeu que ela já ajudou, doando seus óvulos para que eles fizessem a linhagem, a hibridização. Ele também mostrou a ela em uma tela várias pessoas religiosas, das quais ele também havia coletado material genético. Ela também pôde ver uma mulher que estava rezando e um homem negro. O ser disse a ela que ele estava buscando implantar uma nova geração descendente dessas pessoas. Em seguida, Camila falou que parecia que os seres estariam com medo daquele ser parecido com um urso, que talvez esses seres viessem em grupo para acabar com aquele lugar, o qual se chamava Zapla ou algo assim. Pedi para que ela perguntasse onde ficava esse lugar, se era no planeta Terra ou fora dele, se era perto ou longe, e o ser chamado Blaine falou que era como se fosse Marte, no sentido de localização, que era um pontinho perto de Marte, ao lado de Marte, e pediu para que ela rezasse por eles, pois sabia que ela era uma pessoa de fé. Ela também falou que os Greys estavam ali próximos os observando, e que pareciam ser velhinhos, pois tinham bastante rugas, que eram, na opinião dela, eles eram como se fossem já, entre aspas, aposentados, e que estariam ali fazendo esse trabalho para ajudar essa raça quase extinta. Pedi para que Camila perguntasse quando foi que esses contatos entre ela e os seres começaram a acontecer, e eles disseram a ela que eles a observavam há bastante tempo e que o primeiro contato ocorreu no dia da pane elétrica no veículo. Para finalizar, pedi para que ela perguntasse a ele se havia mais alguma coisa que ele gostaria de falar. E ele disse que não, que era para Camila não ter medo, que eles não fariam mal algum, e que agora ela conhece Zapla, e que ela poderia voltar para a Terra, pois havia alguns seres ali esperando por ela para trazê-la de volta. Ela agradeceu o contato e disse que estava pronta para voltar. Houve, nesse momento, uma forte interferência de áudio, como um chiaço forte,
E ela disse estar dentro do carro novamente. E finalizamos depois, né, esse atendimento. Então, esse foi o relato de número 3.